A Bíblia, vamos abrir. Você que não trouxe pode acompanhar aqui na tela. A Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Eu tenho certeza que esse tema, nessa noite, não é em vão. Pessoas vieram aqui de uma maneira, mas sairão desse lugar voando nas asas de um novo tempo, amém? Lucas, capítulo 13, versículo 10. Eu agradeço o pastor Billy, pastora Sara. É uma honra trazer a palavra de Deus para os meus irmãos aqui na igreja do Itararé, e é muito bom ver que essa igreja está crescendo, assim como Jesus Cristo crescia, em graça e em conhecimento. Vai ser brevemente as minhas palavras, e se vocês prestarem atenção em levá-las, elas darão fruto, amém? Então preste atenção, a Bíblia diz assim em Lucas, no capítulo 13, no versículo 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Sinagogas era como se fosse a igreja de hoje, né? Eram concentrações onde Jesus Cristo ensinava a palavra de Deus. E veio ali uma mulher possessa de um espírito, olha só, de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada. Eu quero que você imagine essa mulher, 18 anos, com espírito de enfermidade, andando encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Jesus olhou para aquela mulher e chamou ela e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E colocando as mãos sobre ela, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Aleluia! Vamos orar. Deus, que nessa noite nós venhamos, nesses breves minutos, compreender a tua palavra. Nós vamos receber a semente que é a palavra, com base em Mateus capítulo 13, que essa semente venha entrar no nosso coração e venha dar frutos. Não adianta nós ouvirmos aqui a tua palavra e sairmos para ela não ser uma realidade. Não, isso está repreendido. Cada um que está aqui vai ouvir essa palavra e vai sair para frutificar 100 vezes mais. E cada enfermo que chegou aqui, não só físico, mas emocional e sentimental, enfermo na mente, enfermo no coração, nesse tema que o Senhor ordenou que colocássemos nessa noite, sairá daqui curado em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. É muito bom pregar e orar junto com irmãos cheios de fé. E eu tenho certeza que tem irmãos aqui nessa noite. Até o que tem menor fé. A Bíblia diz que Pedro, quando afundou em Mateus capítulo 14, alguns conhecem a história, Pedro afundou nas águas. Ele estava indo lá em direção a Jesus e ele afundou. Quando ele afundou, Jesus Cristo, ele clamou a Jesus, ele estendeu a mão para Jesus. Tocou em Pedro, assim como ele fez com essa mulher. O toque de Jesus já deu para ver que é poderoso, né? Tocou naquele irmão, naquele discípulo, naquele apóstolo, e ele se ergueu daquelas águas que estavam submergindo. Só que quando ele olha para Pedro, ele fala assim: homem de pouca fé. Ou seja, existem pessoas que mesmo indo em direção a Jesus, como Pedro estava, indo diretamente a Cristo, como crentes fazem todos os cultos e todas as vezes que eles seguem ali a palavra de Deus, eles estão indo em direção a Jesus. Mesmo indo em direção a Jesus, a fé desses irmãos pode ser uma fé
pequena. Então basta Jesus Cristo estender a mão, ou pessoas enviadas por Deus com a fé, é questão de lógica, maior, grande, para estender a mão para aquela pessoa, seja liberando uma palavra, seja orando por aquela pessoa, seja em comunhão com aquela pessoa, para que a fé daquela pessoa que está pequena e enfraquecida cresça juntamente com ela. É esse o nosso trabalho aqui. E o seu trabalho como um cristão genuíno aonde você vai, primeiramente, é fortalecer a sua fé, como você está fazendo nessa noite, mas lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você vai, você é uma representação, imagem e semelhança de Cristo. E com certeza aquelas pessoas que não têm contato com Jesus, a fé delas está pequena. E o seu trabalho é fazer como Cristo, estender a mão para aquelas pessoas com as suas atitudes, os seus atos e as suas reações, demonstrando ali que o Espírito Santo está em você e assim fortalecer a fé daquelas pessoas. Hoje você está aqui para fortalecer mais uma vez a sua fé. Você que veio aqui com certeza com um problema sentimental, emocional, que isso é uma doença maior do que uma doença física, eu vou explicar para você nessa noite. Você vai ser curado, transformado, liberto, restaurado, mas quando você chegar lá fora, você não só vai indicar o caminho para aquela pessoa que está nesse problema. Você vai com fé estender a mão para ela, oferecer uma oração e aquela pessoa será curada. Você tem que tomar uma atitude diferente para não ser mais o mesmo cristão que senta na mesma cadeira, que vem no mesmo culto e tem sempre o problema emocional, o problema conjugal, o problema no trabalho, a dor que ele sente na perna, aí no outro culto ele está sentindo a dor no braço, aí no outro culto ele está sentindo a dor em todo o corpo, é uma dor que sobe, depois desce, não. A Bíblia diz que se Jesus Cristo te libertou, você verdadeiramente será livre. E livre para ser transformado, e transformado para transformar, e curado para glorificar a Deus, mas principalmente curado para curar outras pessoas. Você tem que ter um objetivo de crescer a sua fé, não depender mais. Você sempre vai ter uma pessoa de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi enviado na Bíblia, na terra, para fortalecer a fé das pessoas. O que é o apóstolo Paulo e os apóstolos da época? Homens de Deus, pastores, profetas, que vão orar por você quando você sim vai passar por uma dificuldade, interceder por você e liberar, como hoje eu estou liberando uma palavra de direcionamento. Mas se você sempre ficar dependente disso, vai chegar um momento em que sua fé vai se enfraquecer. Qual é o segredo? Ore por alguém que está precisando da fé, mesmo sendo pequena, está precisando da fé que você tem, está precisando do Deus que você tem no coração. Sabe qual é o segredo dos grandes pastores? Por que eles estão sempre bem, sempre com fé, sempre você olha para eles, tem sempre uma palavra de fé para oferecer para você? Eles estão ajudando outras pessoas, eles estão cumprindo o propósito de Deus, sendo imagem e semelhança do Senhor. E se você não cumprir o propósito de Deus, você pode falar assim: mas eu sou tão pequeno, não sei nenhum versículo da Bíblia, não sei falar. Meu irmão, dentro de você, se você aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você já tem a capacidade de, no mínimo, orar por uma pessoa que está precisando do Deus que você tem. Só que você tem que tomar posse, tem que acreditar que você é transformado para transformar, crescer em fé, crescer em graça e em conhecimento como Jesus Cristo sabia. Se você não sabe, mas eu não sei, então procure saber para ser uma pessoa melhor. Nós começamos com o primeiro passo antes de começarmos uma grande trajetória. Então essa mulher estava nessa situação, encurvada há 18 anos, precisando transformar a sua mente. Não era só um problema físico. Eu quero abrir a mente de vocês, e nesses breves minutos, para que você entenda que a cura física, para não dizer 100%, 90% das vezes, começou na mente, começou nos traumas, começou no coração. Lá no início, quando você nasceu, saiu do útero da sua mãe,
E o médico lhe pegou, dali começou um caminho em busca de sentido e em busca de propósito. Esse caminho ele se prolongou e na adolescência, na fase de criança, ele começou a observar. Você começou a observar os seus pais, seus familiares, começou a ver, a absorver e a ser influenciado. Na adolescência já começa aquela busca por sentido, aquela busca por propósito. O que eu vou fazer? O que eu quero ser? Já começa aquela busca por afeto, por amor. E aí começam os pequenos traumas. Pode começar na infância, na verdade, na falta de abraço da mãe, na falta de abraço do pai, na falta de carinho, na falta de atenção. E ele vai se prolongando na adolescência, onde vem ali a primeira decepção amorosa, o primeiro amor que você queria e não conseguiu. Depois da fase de jovem, você se forma na escola ou não se forma, vai procurar um trabalho. Já começa outra decepção no trabalho que você não conseguiu ter, ou no trabalho que você saiu. E depois vai aumentando com 30 anos, 40, já começa outras crises que você tem por não ter atingido o objetivo que você tinha. E sempre em busca de propósito e em busca principalmente de afeto, de amor. Por quê? Psicologicamente nós somos seres sociáveis. Precisamos de afeto, precisamos de abraço, precisamos de carinho, precisamos de amor. Deus nos formou assim. Só que quando nós não estamos perto e nós não temos a luz da palavra na nossa mente, nós não sabemos algo que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. E eu vou ler para você, você não precisa procurar. Diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que antes de você vir ao mundo e receber o primeiro amor do seu pai, da sua mãe, antes deles olharem para você com olhos de amor, antes de lá na escola, aquele adolescente, aquela adolescente olhar para você, querendo namorar você, olhar para você com olhos de amor, antes daquela pessoa que você casou olhar para você com olhos de amor, daquele amigo olhar para você com olhos de amor, e antes de você buscar esta pessoa ou esses sentimentos, Deus já te escolheu e te amou primeiro. Então essa busca por propósito e por afeto, ela é quebrada. Esse buraco que a gente tenta com que amigos, amigas, o cônjuge, os pais, os familiares, que seja quem for, esse buraco que a gente tenta preencher, não pode ser preenchido se não for com a presença de Deus. Um grande homem disse assim, que nós temos dentro de nós um vazio do tamanho de Deus. Enquanto nós não entendermos que antes da criação do mundo, nós somos formados nele, nós vamos carregar traumas atrás de traumas, problemas atrás de problemas, e essa doença externa que você tem, ela só é fruto de algo que nasceu no interno. Ela só está se exteriorizando, só está aparecendo. E esse problema emocional e sentimental, o Brasil apresenta o maior número de pessoas ansiosas do mundo e depressivas. Isso só é fruto de traumas antigos. E aquela mulher da Bíblia andava encurvada, olhando para baixo. Talvez você não ande assim, mas dentro do seu interior você está assim, encurvado, olhando para baixo. Mesmo numa sinagoga, ou melhor, mesmo na igreja, está com esse espírito abalado, encurvado. Não, a gente não consegue ver fisicamente como vê naquela mulher, mas interiormente você sabe que está assim. Até o momento que Jesus Cristo decide tocar em você. E esse momento é hoje. Ele decide primeiramente abrir a sua mente, como eu estou fazendo agora, para que você entenda de onde vêm esses problemas. E aí Ele vai tocar em você, e você vai sair daqui que nem aquela mulher. Chegou encurvado, mas vai sair altível no propósito de Deus. Para isso você precisa acreditar, e a Bíblia já está mostrando que isso é possível.
que isso já é uma realidade. E aquela mulher saiu para testemunhar, ela se tornou um testemunho. Aquele toque de Jesus Cristo não foi só um toque espiritual, mas foi um toque físico. A necessidade de afeto que nós precisamos. Quanto tempo aquela mulher não tinha um toque, ninguém chegava perto dela, era uma mulher estranha, encurvada. Ele toca naquela mulher, liberando não só uma cura física, mas uma cura emocional e sentimental. Essa cura, meu irmão, não é o seu pai que vai te trazer, não é a sua mãe, não é o seu cônjuge, não é o seu líder. Apenas Deus pode preencher e transformar você, para você ser de fato autossuficiente na presença de Deus. Não depender mais. Sabe que nós temos na igreja, no trabalho, nas ruas, onde for, pessoas dependentes emocionalmente de outras pessoas. Dependentes emocionalmente de outras pessoas. Até o momento em que aquele líder, aquele pastor, as irmãs aqui mais antigas na igreja, né? Com certeza viram aquele líder, aquele pastor, aquele homem de Deus falharem, errarem. Mesmo a Bíblia deixando claro. Falei a Brenda deve estar pensando em mim lá na 18ª. A Bíblia deixando claro que o homem vai falhar. Eles colocam tanto a esperança naquelas pessoas até o momento que elas vão se decepcionar e sair da igreja por conta que viu um erro dentro da igreja. Mas aonde você quer ver o erro, irmão? Se você entra no hospital, o que você espera ver lá? Pessoas enfermas? Se você entra no PA, você espera que todo mundo esteja bem lá? É até engraçado, né? Tem uma história que diz que o enfermo chega lá para o médico, aí o médico pergunta: e aí, como é que você está? Entrou, né? Olá, tudo bem? Como é que você está? Ah, está tudo certo. Então por que você está aqui? Claro, está ali por causa que tem um problema. Você está aqui porque você percebeu que no seu interior existem, assim como eu percebi, que nós temos pecados mentais e pensamentos intrusivos que nos afastam de Deus e precisamos de um Salvador. Precisamos desta cura, desse Redentor que morreu e ressuscitou para nos lavar e nos purificar. E se nós colocarmos a nossa esperança em pessoas, em algo que é falho também, nós vamos nos desiludir. Mas quando nós entendemos que o verdadeiro propósito de estarmos aqui é buscarmos a Deus e influenciarmos pessoas que não têm essa busca, nós viveremos felizes de verdade. Você entende que a cura que vai acontecer em você é quando você apenas abre os seus olhos para entender a realidade do que a Bíblia está querendo mostrar para você? Não é nem quando você, entre aspas aqui, fecha o olho e ora com vontade. Se você pode orar aqui com vontade e chorar e sair lá fora e esquecer toda a palavra, esquecer tudo que orou e voltar para os mesmos problemas. É quando você abre a sua mente, transforma a sua mente, decide que a luz ilumine de fato a sua mente e o seu coração. E aí você sim é transformado. E as características daquela mulher que a gente percebe na Bíblia, eu já vou encerrar, irmão. É para você pegar essa palavra, guardar no seu coração e amanhã já praticar, já ser uma pessoa melhor, já orar aqui, orar para que Jesus Cristo toque você e saia daqui, se você entrou encurvado, altível para o seu propósito de fato. E as principais características dessa mulher é o quê? 18 anos encurvada, símbolo de ciclos longos de sofrimento. Quantas pessoas, o pastor Vanderlei, que está há anos nessa igreja, cada fio branco de cabelo do pastor Vanderlei é um culto que ele teve. De anos na igreja, ele com certeza viu pessoas que estavam há anos em sofrimento, longos anos em dificuldade, e com vergonha de falar. Com vergonha de falar para o pastor, com vergonha de falar para o irmão que estava ali para ajudar. Vergonha principalmente de falar para Deus.
E anos há pessoas vivendo dores prolongadas, problemas que parecem não ter fim. Você pode ser uma pessoa que está assim nessa noite. Eu quero falar que Jesus Cristo sabe exatamente qual é o seu problema, e qual é a sua dificuldade, e qual é a sua dor. Ela estava há 18 anos, é muito tempo, gente. 18 anos é uma pessoa que já se formou no colégio, já está dirigindo já. 18 anos, encurvada nesse problema. Quando Jesus Cristo toca nela, ela não lembrou mais dos 18 anos. Ela só glorificou para o resto da vida dela, que Jesus Cristo tocou na vida dela. Quando Jesus Cristo tocar em você, vai ser de uma vez por todas. Você não vai mais perguntar, mas por que eu passei tanto tempo nessa situação? Você só vai falar, graças a Deus, que Ele sabia que eu estava nessa situação, e no momento certo, Ele tocou em mim, e eu fui transformado e transformada. É uma vez só que Ele toca em você. E quanto maior o sofrimento, olha só, que interessante. Quanto maior o sofrimento, maior o testemunho. É verdade. Se não fosse 18 anos, a gente ia ler, uma mulher aqui ficou encurvada de manhã, e à tarde Jesus Cristo encostou nela e foi curada. Ela não ia necessitada na Bíblia. Foram 18 anos de sofrimento, para que quando Jesus tocasse nela, esse testemunho chegasse até nós nessa noite, para fortalecer a nossa fé. E olha só o mais interessante, ela foi curada, transformada, e depois ela morreu. Hoje o sofrimento dela passou para sempre, ela está na eternidade com o Senhor, glorificando eternamente. O seu sofrimento está durando bastante tempo, eu sei disso, mas basta apenas um toque. E se está durando bastante tempo, fique feliz, porque quer dizer que o seu testemunho é muito grande, meu irmão. Ele vai transformar muitas pessoas. Segunda característica, Jesus a viu antes mesmo dela pedir. Talvez você já se acostumou com essa doença, com essa crise emocional, sentimental, ou com esse remédio que você tem que tomar. E até esqueceu, você nem coloca mais em oração isso. Continue. Porque mesmo antes dela pedir, Jesus Cristo olhou para ela, ela não chamou, ela não clamou, ela só estava lá. Mas Jesus Cristo chamou ela, porque Jesus Cristo viu ela. Deus sempre toma iniciativa, mesmo quando nós estamos cansados, silenciados e sem forças para clamar. Deus está pronto para estender a mão e nos transformar e nos libertar de fato. Terceira característica, Jesus a chama para o meio da sinagoga. Mulheres, na época daquela igreja da sinagoga, elas ficavam nos lugares menos valorizados. Isso é conhecimento para você ter. Mas Jesus Cristo chama ela para o centro. Ele traz à luz aquilo que a religião prefere esconder. Pessoas feridas, excluídas e invisíveis. Pessoas que ninguém dá valor, pessoas que ninguém vê. Jesus Cristo traz para perto. Lembra que Ele falou assim, deixe vir a mim os pequeninos? Ele não está falando só de criança, Ele está falando daqueles que são rejeitados pela religião. Venham a mim, vós que estão descansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E acharei descanso para as suas fraquezas e para as suas dores. Outra característica, Ele a chama de filha de Abraão. Expressão única na Bíblia. Foi uma declaração pública de valor, de identidade e dignidade. Jesus Cristo hoje, Ele não te olha como servo ou como irmão de igreja. Ele te olha como filho. E a Bíblia diz assim, pode um filho pedir para o seu pai pão e ele entrega pedra? Jamais. Pode um filho pedir para o seu pai comida e ele entrega pedra? Jamais. Quanto mais vocês, que são filhos de Deus, que têm planos infinitamente superiores do que aquilo que pedimos e pensamos. Basta nós abrirmos a nossa mente e entendermos a nossa posição. A causa espiritual era espiritual daquela mulher, mas o efeito era físico, é o que eu estava falando para você. Um espírito mantinha ela enferma.
Muitas dores hoje têm raízes emocionais, foi o que eu falei para você, espirituais e psicológicas. Nem todo sofrimento é apenas físico. Você vai ser curado hoje, de uma vez por todas, não só de problemas físicos, talvez sua saúde está 100%, mas de problemas emocionais e sentimentais, que cá entre nós, são muito piores do que doenças que a gente só toma um remédio e passa. Se a gente quebrar a perna, a gente vai lá, coloca gesso, enfim, faz todo o processo ali e somos curados. Agora, um problema na mente é muito difícil. Só Deus. E ainda bem que Ele está nesse lugar nessa noite. Ela se endireitou e voltou a olhar para cima. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai endireitar você. Ele vai fazer você olhar para cima, a ter pensamentos bons, não ter mais pensamentos de sofrimento, de tristeza, de morte, de depressão e de ansiedade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, tudo que é bom, tudo que tem boa fama, e isso tem que dominar a mente de vocês. A esperança de uma vida melhor, de uma transformação, de uma conquista tem que dominar a nossa mente, porque até isso pode vir a trazer uma doença na nossa mente. Então hoje você vai sair daqui livre de todo problema e endireitado para cumprir o seu propósito nessa terra. A cura foi instantânea, mas o processo foi longo. É o que eu estava falando, de os 8 anos de dor para 1 segundo de libertação. Deus pode mudar histórias de décadas em um instante. Não espere o evento poderoso, não espere o pastor que vem lá de São Paulo para orar por você. Saiba que hoje, aqui e agora, o mesmo Jesus que curou aquela mulher está aqui nessa noite. E por fim, um desatar aconteceu. A palavra-chave. Jesus, ele não convinha apenas com um desatar. Ela não fala nada, mas o seu testemunho era visível naquela mulher. Nós que estamos há tempos na igreja, nós quando estamos no púlpito, nós olhamos e percebemos visivelmente o olhar abatido, a pessoa que a gente tem assim, por causa que é muito tempo, né, lidando com as pessoas, a gente olha para a pessoa e percebe ali, como se fosse um psicólogo, né? Como foi o dia dela, como foi a semana dela. Todo o sofrimento que ela carrega, é muito difícil você não expressar no seu olhar. É muito difícil você não expressar nesse momento que você está aqui diante desse problema. E você está encurvado hoje em dia, não só fisicamente, mas talvez pelo peso de culpa, pelos problemas familiares, pela depressão e ansiedade, pelos relacionamentos abusivos, por expectativas impossíveis, por religiosidade sufocante. Tem várias maneiras que podem encurvar você internamente. Hoje Jesus Cristo continua endireitando muita gente nas igrejas. E você vai ser uma delas nessa noite. Deus vai te endireitar, meu irmão. Você está na sinagoga, você está na presença de Jesus. E aquela mulher não era vista mais, mas Jesus Cristo a viu. E ela não viu só a sua pessoa, a sua persona, ela viu a sua fé. Jesus Cristo viu a fé de Pedro, viu a fé de Davi, viu a fé de centurião, viu a fé de tantas pessoas que você encontra na Bíblia, que eram pessoas que não eram vistas na sociedade, mas o Deus que os criou estava vendo em todos os momentos. Não é em vão o seu clamor, não é em vão a sua oração, não é em vão o seu problema. Ele pode estar durando 18 anos, mas em 1 segundo Jesus Cristo toca em você e o seu testemunho vai transformar muitas pessoas. Você crê? Então vamos orar nessa noite com fé. Fique de pé. Nós vamos orar para que Deus hoje transforme a nossa mentalidade. Pessoas que chegaram aqui encurvadas, tristes e desanimadas, ou estão bem, mas na semana vão ter esses problemas. Você vai saber a quem recorrer, o Deus que endireita as vidas. Feche seus olhos. Eu vou orar vamos dividir assim, eu vou orar por você,
Depois você vai fazer a sua oração. Depois nós vamos louvar a Deus, agradecendo. E depois nós vamos impor as mãos, representando Jesus Cristo, impor as mãos sobre cada um que está aqui, para você de fato sair endireitado no seu propósito, em nome de Jesus.